Shalom, meus amados, graça e paz. Bom dia, buenos dias, bom giorno. Queremos seguir com a nossa caminhada de a disciplina diária, o caminho do vencedor, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre a disciplina da obediência, certo? A disciplina da obediência. Existe um caminho, né? Existe o caminho do Senhor, né? Que é o caminho da palavra, o caminho do entendimento, o caminho da construção. Mas existe um caminho chamado caminho da obediência, né? Existem muitas pessoas que são crentes, né? Vão à igreja, têm uma vida regrada, alinhada. E existem pessoas que vão à igreja também, fazem obras sociais, são generosos em algumas áreas da vida, né? Mas não é sobre essa específicas pessoas que eu quero falar. O que eu quero falar é o caminho do obediente, né? Aquele que é obediente ao Senhor e busca ser obediente em tudo. A primeira coisa que a gente precisa discernir e entender que para nós sermos obedientes, nós primeiro precisamos ouvir. Não é escutar, é ouvir. A palavra nos relaciona quando nós ouvimos ao Senhor, nós obedecemos, certo? Quando nós escutamos, muitas vezes nós não damos valor e também não colocamos a nossa vida alinhada a exatamente aquilo que ouvimos. Então, a régua para a obediência é ouvir. Aquele que ouve, assim ele também obedece. Qual que é o fruto do ouvir? O obedecer, né? Ouvir e obedecer. Você vai ver que essa palavrinha, elas caminham juntos dentro das escrituras, certo? É muito importante ouvir e muito mais importante obedecer aquilo que se ouviu, certo? E também quando a gente lê a palavra, quando estamos lendo as escrituras, nós também estamos ouvindo, certo? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o caminho da obediência, certo? O caminho do obediente, tá bom? E vamos usar também a palavra de 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 15 e 16, que diz assim: porque somos como a parábola do vapor da panela. Somos peregrinos diante de ti, insignificantes no mundo. Mas tu, Senhor, governaste a nossos pais na antiguidade e concedestes mandamentos a eles com respeito ao caminho pelo qual deviam andar, para que tivessem vida. Versículo 16. A ti, ó Yahvé, Deus nosso, te louvamos para que nos livres de todos aqueles que nos injuriaram, pois as nações nos afrontam, nos dizendo: onde está o vosso Deus que vós adorais? Certo? O nosso querido Davi, o salmista, o rei Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus, ele nos deixa uma palavra muito importante. Nós vamos ver na vida de Davi as coisas bem reais, né? Davi, ele foi um homem muito sucedido, porque foi um homem que obedecia ao Senhor. E quando ele fez as coisas diferentes, ele pagou um preço muito caro, certo? E nessa palavra, ele está deixando claro para nós aqui, que é o seguinte: que a nossa vida, ela é como um vapor, né? Eclesiastes, o rei Salomão também diz
que a vida ela é como a neblina que sobe na montanha, que a gente vê e daqui a pouco não vê mais, foi embora. E é assim mesmo. A vida natural, ela tem um período de tempo, certo? E por isso a gente tem que aproveitar e fazer a nossa vida valer a pena. Servir a Deus e também fazer a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus em primeiro estágio? Que a gente seja obediente à palavra, né? Ler as Escrituras com uma mentalidade do Espírito, uma mentalidade regenerada, uma mentalidade transformada, uma mentalidade lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, vai nos trazer uma capacidade de entender as Escrituras como ela é, sem manipulação e sem fermento, certo? Quando nós lemos as Escrituras aos olhos do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele começa a nos trazer o entendimento de como ela é, não é o meu entendimento, é o entendimento da palavra, de como ela é de verdade, o que ela realmente está expressando. E o primeiro ponto que Davi ressalta aqui é essa clareza, que a nossa vida ela tem um tempo. Ela tem um tempo determinado, ela já nasceu e um dia também nós vamos terminar aqui na Terra. E vamos continuar a nossa eternidade, certo? Tanto com Deus ou não com Deus. O que a gente precisa entender que na Terra, para que a gente seja eficaz e produtivo para Deus, e também para a nossa vida ser eficaz para o reino, nós precisamos ser obedientes. Precisamos deixar e arrancar de dentro do nosso coração toda rebelião, toda teimosia, todo ídolo, todo coração obstinado, né? Nós precisamos entender e viver na vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Mas para você encontrar a vontade de Deus de verdade, você precisa ter um coração obediente, um coração malhável, um coração tratável, certo? Nós precisamos caminhar não no nosso próprio entendimento, nós precisamos caminhar na sabedoria e no entendimento do Senhor, que é o que nos vai levar para esse lugar de ser produtivo, de ser vitorioso, de receber as recompensas do Senhor e também ser uma testemunha do que o Senhor está fazendo na terra, certo? Então Davi está falando isso. A primeiro ponto ele está trazendo a clareza de que a nossa vida, uma hora ela vai terminar aqui. Uma hora o Senhor vai nos recolher. Uma hora vai chegar a tua hora, a minha hora. E a pergunta que fica é como a gente viveu essa vida aqui, né? Como que a gente produziu aqui? Como que a gente nos moveu aqui de verdade? Por isso precisa ser feita uma avaliação de tempo em tempo da nossa caminhada de obediência. Será que eu estou obedecendo a palavra? Será que eu estou caminhando nos princípios da palavra? Será que eu estou caminhando nos mandamentos da palavra? O que o Senhor falou para Josué? Não se aparte do livro desta lei, medita nela dia e noite, para que ela te conceda tudo aquilo que você precisa. Moisés foi eficaz porque caminhou na palavra, obedeceu ao Senhor. Josué obedeceu ao Senhor, Abraão obedeceu ao Senhor, Isaac obedeceu ao Senhor, Jacó, Israel obedeceu ao Senhor, né? Você vai ver os homens que foram de verdade eficazes em sua vida e também no seu ministério, porque obedeceram às Escrituras, obedeceram à voz do Senhor. Não fizeram o que eles queriam, faziam o que era necessário, certo? E aí ele vai dizendo na segunda parte, mas tu governaste. Olha, ele começa a reconhecer o governo de Deus, né? Governo, autoridade, né? É tu quem governa sobre todas as coisas. Quando a gente entende aqui e desce aqui, a gente começa a entender que nada parte de nós, certo? Ele diz assim, tu governaste a nossos pais na antiguidade. Ele faz uma leitura do que está lá atrás.
daqueles que caminharam, daqueles que viram, daqueles que foram produtivos, foram vitoriosos, né? Olharam para os feitos, para a mão poderosa de Deus na vida deles. E concedestes mandamentos, vamos lá, mandamentos a eles com respeito ao caminho pelo qual deveriam andar, dando a eles uma caminhada para seguir. Os mandamentos, né? Os princípios, que eu sempre digo, a obediência aos princípios nos protege, a obediência aos mandamentos do Senhor nos faz fluir, nos faz verter como um rio, né? Então não existe uma vida produtiva e vitoriosa, um ministério produtivo e eficaz longe do caminho da obediência, certo? Obedecer é melhor do que sacrificar. A gente muitas vezes perde, muitas vezes deixa de avançar, deixa de crescer, deixa de produzir, deixa de receber muitas vezes, porque nós somos mais desobedientes do que obedientes ao Senhor, certo? A desobediência muitas vezes é não fazer a vontade de Deus e fazer a minha. É não fazer o que a palavra diz para fazer e eu fazer a minha vontade. Eu ser movido pelo meu eu, pelos ídolos, né, do coração, certo? Então, nós precisamos buscar o caminho do Senhor em qual nós devemos andar para que nós possamos ter vida. E esse sinônimo de vida não é o fôlego de vida. Ele está falando da vida abundante de João, capítulo 10, né? João, capítulo 10, quando Jesus diz, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E sim, vida com abundância. Então, o caminho da obediência vai te levar para um lugar de abundância. Para um lugar de abundância. Deus te abençoe.